E aí, galera, beleza? Tranquilidade? Bom, olha só, nosso próximo tópico vai tratar, nossos próximos tópicos, na verdade, vão tratar sobre equipamentos que são capazes de entregar energia elétrica para você e equipamentos que são capazes também de pegar essa energia elétrica e realizar alguma tarefa com eles. Esses equipamentos são os geradores e os receptores. Diferentemente das lâmpadas que nós temos na nossa casa, esses equipamentos, eles agora trabalham de uma maneira diferente por não trabalharem exclusivamente com o efeito Joule. As lâmpadas que a gente trata no nosso dia a dia, elas são lâmpadas que convertem energia elétrica em calor. Agora, a potência desses novos equipamentos, ela vai estar associada também a outras capacidades, a outros níveis de tarefa. Acompanhe aqui comigo para você ver como é que essas coisas vão funcionar a partir de agora. Se liga aí. Bom, olha só, começando aqui com os equipamentos geradores elétricos. Os geradores elétricos são equipamentos que pegam energia e entregam energia elétrica. Independente da fonte de energia que eles trabalharem, que eles se aproveitarem, sempre o objetivo é entregar energia elétrica para você. Então, na prática, um gerador, ele vai disponibilizar para mim uma diferença de potencial, ou seja, aqui, entre esses pontos A e B, na prática o que eu espero encontrar sempre vai ser uma diferença de potencial. Ou seja, esse equipamento gerador ele vai funcionar para mim como se fosse uma tomada. Ele trabalha de alguma maneira, não interessa qual. Aqui dentro eu posso ter qualquer mecanismo de energia, não tem problema nenhum. Por exemplo, a sua fonte de energia elétrica, tá? A sua fonte de energia aqui, fonte, ela pode ser luz solar, por exemplo, pode ser luz. Pode ser, sei lá, gasolina, energia, no caso de um motor termodinâmico, tá? Então pode ser uma fonte de energia química, sem problema nenhum. Tá? Pode ser, sei lá, movimento de águas, pode ser uma fonte de energia hidráulica, eólica. Isso aqui pode ser um gerador hidráulico, pode ser um gerador eólico. Do jeito que você quiser, do jeito que você imaginar, essa fonte de energia pode ser qualquer possibilidade. Quando eu falo de energia química, pode ser inclusive uma pilha dessas pequenininhas, uma bateria de automóvel dessas de 12 volts, qualquer coisa. O interessante, o importante também, é que ele consiga entregar para você energia elétrica, é que ele consiga entregar para você volts. Aqui na saída desse equipamento, é importantíssimo que você tenha voltagem. É importante que você tenha aqui, ó, na saída do equipamento, volt. Só que para isso ele precisa respeitar algumas características, alguns elementos que vão transformar ele, que vão dar para ele uma cara de equipamento elétrico dentro das possibilidades que nós precisamos construir. Quer ver? Acompanhe aqui comigo para você ver como é que vai ficar o desenho de um equipamento gerador nessa perspectiva nova. Se liga aqui, ó. É mais ou menos assim. Rapaziada, olha aqui o que acontece, ó. A representação do equipamento gerador é mais ou menos essa. Ele tem duas placas que representam para mim a fonte de tensão do equipamento, então é aquela DDP a que nós estávamos acostumados. Só que agora, por ele participar do conjunto e por ele também fazer parte do fechamento do todo, porque só tem corrente elétrica se você tiver um circuito fechado, naturalmente ele apresenta um meio condutor. Aqui pra gente, os meios condutores, eles têm uma propriedade que é importante, que é a resistência elétrica. Isso é uma característica de todos os meios condutores. No caso do gerador, não seria diferente. Então ele apresenta, além da tensão natural dele, que é a capacidade que ele tem de entregar energia elétrica, também um meio condutor. E esse meio condutor será representado de uma forma bastante específica. Ó, vamos ver? Os elementos são esses aqui. Esse epsilon aqui representa para a gente o potencial de geração de energia desse gerador. Todo o potencial dele, tudo que ele é capaz de produzir. Nós chamaremos isso de força eletromotriz. Força eletromotriz. Que nada mais é do que uma diferença de potencial. Então isso aqui nada mais é
do que uma diferença de potencial. Professor, então por que a gente não chama, sei lá, de DDP eletromotriz? Isso aqui tem um contexto histórico. Antigamente, quando você ia tratar de eletricidade, tudo era força, né? Força para lá, força para cá, força faz isso, força faz aquilo. Historicamente, o nome permaneceu, mas não confunda a força eletromotriz com uma força. Força eletromotriz é uma diferença de potencial. A diferença de potencial é a capacidade que o campo elétrico tem de realizar trabalho. Então, diz para mim se eu tenho um grande ou um pequeno poder de entregar outra forma de energia para você. Mas o meu motor, basicamente, é essa força eletromotriz, diferença de potencial. Na prática, a DDP do gerador é tudo aquilo que ele é capaz de entregar para você. Ou seja, tudo aquilo que ele tem capacidade de produzir. Tudo que ele tem capacidade de produzir, não confunda. Isso não necessariamente é o que será entregue no final. Por quê? Porque por ele ter um meio condutor, parte da energia produzida por ele acaba sendo desperdiçada dentro do meio condutor ainda. Seria o equivalente do seguinte, ó. Você coloca, sei lá, R$ 50 de combustível no seu carro. Em Brasília, a gasolina está mais ou menos R$ 5 mesmo. Então R$ 50 vai te dar aí 10 litros de combustível. O rendimento de uma máquina térmica é só de 25% do tipo Otto, que é essa que a gente utiliza nos motores de carros convencionais. Ou seja, desses 10 litros de combustível que você colocou, apenas 25%, apenas um quarto desses 10 litros é que você vai utilizar na prática para ganhar energia cinética. Os outros 75%, eles entraram no motor, mas eles vão ser transformados em barulho, em aquecimento, diversas outras formas de energia que não são por você aproveitadas diretamente. Então isso aqui seria o equivalente dos meus 10 litros de combustível. Parte dessa energia é desperdiçada dentro do meio condutor, nesse elemento que a gente vai chamar de resistência interna do gerador. Resistência interna do gerador. Essa resistência interna é a representação do meio material dele. Ou seja, digamos que o nosso gerador agora faz parte de um circuito fechado. Ó, vem cá. Digamos que você colocou aqui um ventiladorzinho, uma lâmpada, alguma coisa que fecha o circuito. Quando o circuito estiver fechado, aí eu digo para você, agora existe a possibilidade de ter corrente elétrica. Caso o gerador tenha ou participe de um circuito fechado, a corrente elétrica será empurrada pela placa positiva para a placa negativa. Então ela vai circular dentro do equipamento mais ou menos desse jeito aqui. De modo que ela seja impulsionada pela placa positiva, recepcionada pela placa negativa. Então, a quantidade de energia dissipada pela resistência interna do gerador depende também de em qual circuito ele está ligado. Porque se de repente eu trabalho com um circuito cuja resistência elétrica do circuito, não do gerador, cuja resistência elétrica é muito alta, quando eu tiver uma resistência grande demais, a corrente é baixa, com pouca corrente, pouca DDP dissipada. Mas se por acaso eu trabalho com um circuito que é extremamente sensível a uma diferença de potencial, a corrente elétrica nele tende a ser maior, mais alta. Com altas correntes elétricas, a quantidade de energia dissipada nesse elemento também vai ser uma quantidade de energia grande. Ou seja, na prática, a depender do valor da corrente elétrica, eu posso ter uma quantidade de energia entregue mais alta ou mais baixa como consequência, tá? Então isso é curioso porque a energia entregue pelo gerador, ela vai ser o que sobra entre tudo aquilo que é capaz de ser produzido por ele e aquilo que acaba sendo consumido dentro dele próprio. Digamos assim,
é o saldo dentro do que eu produzi e daquilo que naturalmente foi consumido dentro do equipamento. Pegou a ideia? Vamos escrever essa estrutura energética que eu acabei de mostrar para você. Acompanha aqui comigo enquanto eu apago o quadro. Se liga só. Bom, gente boa, olha só o que eu fiz. Ó. Coloquei aqui um equipamento gerador e um equipamento, algo que vai ser alimentado pelo gerador. Então, eu coloquei aqui circuito alimentado pelo gerador. Tanto faz o que é, se é um ventilador, se é uma televisão, não interessa. É o que vai receber a energia elétrica que vem da tomada disponibilizada pelo gerador. Só que do jeito que tá, é como se eu tivesse a tomada aqui e o equipamento aqui, e um não está ligado no outro, ou seja, não existe corrente elétrica dentro do circuito. O circuito está aberto. Pensando nisso, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o circuito elétrico. Então acompanha aqui comigo. Ó. Vou fechar o circuito aqui nessa posição, mais ou menos nesse ponto, e vou fechar o circuito aqui. Quando o circuito estiver fechado, agora com o circuito fechado, eu vou permitir então a passagem de corrente elétrica. O gerador começa a alimentar o conjunto. Então, nesse caso, surge uma corrente elétrica com essa orientação aqui. Corrente elétrica I. Por quê? Por mais que a corrente elétrica passe pelas resistências, ela nunca vai ser consumida. Ela pode ser potencializada ou enfraquecida a depender do número de resistências, mas cargas elétricas jamais são consumidas dentro do circuito. Cargas elétricas apenas carregam com elas a energia elétrica que vai ser transformada, por exemplo, em calor. Tá? Então, nesse caso, esse equipamento aqui, tendo uma certa resistência, tanto faz qual a resistência dele, estimula a passagem de corrente elétrica pelo gerador graças ao fechamento do circuito, tá? Pensando nisso tudo, o que acontece? A energia recebida por esse equipamento não é toda essa energia aqui. Pelo que nós já discutimos, quando eu tenho uma associação de resistores, e nesse caso aqui está bem prático, olha, se esse conjunto aqui tem uma resistência R qualquer, a corrente elétrica que passa por essa resistência é a mesma que passa por essa, então as duas estão associadas em série. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos uma divisão das DDPs que são consumidas. Parte da DDP é consumida por esse troço, parte é consumida por esse troço aqui. O problema é, a que for consumida por esse equipamento é desperdiçada dentro do próprio gerador. Vamos destacar o gerador então? Olha só. Se eu destacar o gerador dentro das nossas possibilidades, esse daqui é o equipamento gerador, tá? Ele possui uma força eletromotriz, que é o epsilon, e possui também uma resistência interna. Se eu fizer esse destaque do gerador, a energia, a diferença de potencial consumida por ele dentro dessa resistência, especificamente, a gente calcula usando a primeira lei de Ohm, que diz que o ri. O U está sempre rindo, você só precisa fazer a adequação dele. Então, aquilo que vai ser a DDP, agora eu vou chamar assim, ó, toda DDP é dissipada, mas eu vou destacar essa em especial, é a DDP dissipada pela resistência interna do gerador. Nesse caso, a gente vai ficar com R, que é a resistência do gerador, vezes I, mais ou menos assim, tá? Então, quanto é de DDP que esse equipamento alimentado agora recebe? Ele está recebendo tudo que é produzido por esse cara, menos o que é consumido pela resistência interna. Resultado disso, ele fica só com a diferença. Ou seja, a DDP recebida por esse equipamento, DDP utilizada, vamos chamar ela de útil, então, porque aquilo que de fato é aproveitado, é a DDP total menos a DDP dissipada internamente. Gente, não esquece disso. Toda DDP é dissipada. Essa daqui eu estou fazendo o destaque pelo fato dela ser dissipada dentro do equipamento. Então, desse modo, a gente fica com uma DDP útil, que é a DDP entregue pelos terminais A e B do meu gerador, portanto, DDP AB, igual a DDP total, que é a própria força eletromotriz, tudo aquilo que é capaz de produzir,
menos o que eventualmente é dissipado, menos R vezes I. Isso aqui nós chamamos de equação do gerador, mas como você sabe, eu não gosto muito desse tipo de coisa decorada não. O que eu quero que você guarde aqui é o fato de que essa DDP é a DDP que sobra, e essa DDP que sobra é o que alimenta os circuitos ligados ao gerador. Os elementos ligados ao gerador são alimentados pela DDP que resta. Essa DDP que resta é sempre a DDP total, capacidade de ser produzido pelo equipamento, menos aquilo que eventualmente for dissipado dentro do equipamento. Isso gera diversas consequências para a gente, inclusive uma dessas consequências é o limite de funcionamento desse equipamento, tá? A depender da corrente elétrica que circula pelo gerador, ele pode aquecer e não suportar, porque dependendo do valor dessa corrente elétrica, ó, lembra? Toda DDP é dissipada. Essa daqui está sendo dissipada dentro dele. Se ela é dissipada e vira calor, esse equipamento esquenta. Pode ser que eu ligue o meu gerador num circuito de resistência elétrica muito baixa. Isso faz com que a corrente elétrica total do conjunto fique muito alta e o gerador esquente demais. Ele pode aquecer até queimar. Ele pode aquecer até não suportar. Quando que isso vai acontecer então? Isso é mais um detalhezinho, deixa eu te mostrar aqui. Vem cá. Agora eu tenho esse equipamento gerador e aplicando a primeira lei de Ohm. Nossa, professor, curto-circuito de novo.